Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira videoaula aqui do curso de Ecologia Comportamental. Hoje vamos ter uma aula introdutória sobre o conceito bem geral, sobre de que se trata a disciplina, de que se trata a temática que vamos falar ao longo do curso. Então, para a gente começar a entender, o que é ecologia comportamental, que é o propósito desta aula, eu propus aqui um exercício que consiste em observar um organismo e que ele esteja na natureza e a gente observar o que ele está fazendo, né? Então, vocês podem estar vendo, por exemplo, esta formiga que está visitando esta planta, né? E você pode, ao longo do seu processo de observação, pode surgir para vocês vários tipos de perguntas, né? Você pode estar se perguntando coisas pelo simples fato de você estar observando que esse organismo está fazendo coisas, que está interagindo de alguma forma com a planta e que está fazendo uma outra série de comportamentos, né? Então, por exemplo, você poderia estar vendo que esse organismo está extraindo provavelmente algum tipo de fonte energética dessa estrutura meio amarelada que está ali, que vamos chamar de nectário extrafloral, para aqueles que já viram Ecologia 2, então vão talvez ter ouvido falar sobre isso. Se não, então vamos falar um pouco disso também depois. Então, essa formiga pode ser que ela esteja ali obtendo recursos, né? Mas quando você observa ela na planta, você pode estar se perguntando questões como quem que é a formiga, né? A primeira pergunta óbvia, né? Onde que essa formiga pode viver? Será que ela mora ali na planta? Será que ela mora em outro lugar? Será que ela mora naquele ambiente? O que essa formiga está comendo ali? O que ela come em forma geral? Será que ela em outros lugares come outras coisas? Será que ela mora sozinha? Será que ela mora com outros indivíduos da mesma espécie? Até com outros indivíduos de espécies diferentes? O que vocês acham, né? E principalmente, o que já tocamos, o que ela está fazendo nessa planta, né? Todas essas perguntas que a gente está falando aqui, a gente poderia resumir em uma pergunta bem maior, bem mais geral, que seria o que essa formiga faz? O que esse organismo faz, né? E quando a gente está pensando em o que esse organismo faz, o que essa formiga faz, a gente está pensando então em o comportamento, conjunto de coisas que esse organismo faz, é o que vamos chamar de comportamento. Então podemos ter uma definição um pouquinho mais formal do comportamento como qualquer ação feita por um animal. Então, lembrando que ao longo da nossa disciplina, então vamos estar focando em comportamento animal, né? Apesar de que a gente pode enxergar muitos dos padrões e muito da teoria que a gente vai tratar ao longo da disciplina podem ser aplicados para plantas também, pelo menos em certa medida. Então, uma ação feita por um animal, ela pode ser considerada um comportamento. Então, no caso aqui, por exemplo, uma cobra que está se movimentando, você pode considerar que o movimento feito pela cobra é um comportamento dela. Mas a ausência de movimento também pode ser considerado um comportamento. Ela não está se movimentando, ela está simplesmente aqui enroscada, mas isso já em si mesmo pode ser considerado um comportamento, porque é um padrão de ação, alguma coisa que ela está fazendo, né? E isso tem um significado do ponto de vista ecológico, do ponto de vista evolutivo, né? Existem outros comportamentos, digamos, que podem parecer mais extremos, como por exemplo, ela se fazer de morta. Algumas espécies de cobras têm a capacidade de fingir que elas estão mortas e dessa forma, então, de repente, afugentar ou fazer predadores desistirem. Então, o professor Cleber Declaro, que vocês vão ler mais do trabalho dele no capítulo que eu disponibilizei na página da disciplina para vocês lerem, ele define então o comportamento animal como um conjunto de todos os atos, né, que um animal realiza ou deixa de realizar. Então seria uma definição que podemos utilizar de trabalho para ao longo da nossa disciplina, né? E veja que para a gente poder falar sobre esses comportamentos e se aquilo que o organismo faz, a gente precisa, o primeiro passo sempre vai ser a observação, e a observação crítica dos padrões que a gente está observando, das coisas que a gente está observando nessa natureza.
E para isso a gente precisa de paciência e precisa de tempo. A ecologia comportamental e o estudo do comportamento de forma geral, ele se caracteriza por ser uma disciplina de muita observação e que precisa de muita paciência. De vez em quando você precisa estar longas horas observando o que um organismo está fazendo, anotando, depois também envolve análises, envolve experimentação, mas é necessário sempre partir da observação, como a gente vai ver depois. Mas é claro que só o que o organismo faz não é a única pergunta que a ecologia comportamental tenta resolver, né? Existem outras perguntas que vão surgir logo na sequência, e a gente vai ver mais sobre isso. Depois que você observa um animal, depois que você cataloga uma série de comportamentos, você consegue começar a descobrir ou a descrever uma série de padrões desse comportamento. Pode começar a se perguntar pelas causas, pelos motivos, pelos padrões que levaram, os mecanismos que levaram ao surgimento desse comportamento, né? O que poderíamos chamar dos porquês, né? Que vai ser então um dos assuntos que a gente vai tratar em um dos próximos vídeos. Então esse vai ser o panorama da disciplina, digamos, o marco conceitual que a gente vai seguir, né? Espero que vocês consigam enxergar esse tipo de perguntas ao longo das próximas aulas, né? Então, obrigado.